Beleza. Bom, pessoal, na aula de hoje, a gente vai falar sobre Hamiltonian Monte Carlo, que é métodos de Monte Carlo através da dinâmica hamiltoniana. Tá? Essa parte de dinâmica hamiltoniana, ela está bastante relacionada ao conceito da física, né? Que é o conceito de Hamiltoniano da física. Mas essa é uma ideia, né, adaptada para o contexto de métodos MCMC. Então, ela é bastante usada, né, para propor, é como se fosse um método bastante utilizado para criar propostas, né, dentro do contexto de MCMC. Bom, e ele surge tentando lidar com alguns problemas com as propostas mais tradicionais que a gente vinha falando até então. Primeiro, que é a proposta passeio aleatório, e aí a gente tem, né, e a gente consegue uma aceitação alta apenas quando propõe o sigma asterisco, né, que é o sigma, não, o teta asterisco, próximo do teta corrente. Então, se a gente propõe um valor próximo do valor corrente, beleza, a gente consegue aceitar com alta probabilidade, mas a gente viu que isso não é muito desejável no caso de proposta passeio aleatório. A gente viu que isso não era muito desejável. Por quê? Né? Porque você começa a... Tudo bem, você aceita toda hora, mas você aceita pontos... Você vai aceitar toda hora valores muito próximos, né, uns dos outros. Até você começar a convergir para a sua distribuição-alvo, vai levar um tempinho, né? Aí pronto, aí a partir do momento que você está aqui, você já começa a mostrar. Mas, né, nesse caso, tem um trade-off. A gente não pode ter uma variância, uma aceitação muito alta, mas também não muito baixa. Muito baixa, provavelmente, o tamanho do passo, o tamanho da variância das propostas, talvez seja alto demais. Bom, então, aí acaba sendo um pouco tedioso, né, fazer essa calibração de variância da proposta, sobretudo se tiver muitas, se for em dimensão alta, né? Então, porque você vai ter que calibrar, você dificilmente consegue calibrar a variância de tudo ao mesmo tempo. Você provavelmente vai ter uma variância para cada marginal que você está propondo. Então, pode ser bem tedioso calibrar essa variância. E com respeito à proposta independente, o que acaba acontecendo em muitos casos, né, é que é difícil usar propostas que se aproximam da distribuição-alvo de forma automática. Existem alguns casos onde você pode pensar em propor, talvez, uma aproximação gaussiana, ou outras distribuições, né, que aproximem bem a sua posterior. Mas, no geral, né, pode ser difícil a gente pensar em uma proposta que se aproxime da distribuição-alvo. Tá? Um ponto importante para isso também é que, bom, é claro que existem casos e casos, né? Mas a gente pode pensar, por exemplo, se a gente tiver um caso multidimensional, né, onde a gente não tem parâmetro numa dimensão só, né? A gente tem mais de um parâmetro para amostrar. Né? Pensando em um contexto bayesiano, por exemplo, em que você quer amostrar da conjunta de um certo parâmetro posterior. Né? Então, se você tem várias entradas no seu vetor, né, do que você quer mostrar, uma forma de você fazer é usando gigs, né? E aí, quando surge uma condicional completa que você desconhece, você pode lançar mão de algum método de aproximação, né? Para mostrar aproximadamente daquela distribuição. Né? Uma possibilidade é usar um passo de metrópolis. A gente já falou sobre isso com mais calma, né? Mas se você for fazer um passo de metrópolis com uma proposta independente, a gente tem que pensar que a proposta que você está fazendo é para um certo teta, sei lá, para um certo teta 1, dado teta 2. Né? Essa proposta independente, que você vai estar tentando gerar da condicional completa, né? Se for no contexto bayesiano, tem y também. Então, estou pensando aqui em caso bidimensional. Tá?
Por exemplo, só para exemplificar. Essa proposta independente, né, das duas, uma. Ou ela vai ter que levar o θ2 em conta, porque a condicional leva em conta o θ2, então, a depender do valor de θ2, essa distribuição muda. Ou a sua proposta independente tem que ser boa, né, para qualquer que seja. Ela pode não depender de θ2, mas ela tem que aproximar bem essa distribuição aqui para qualquer que seja o θ2. Às vezes não é muito razoável, né, de acontecer. Às vezes não, às vezes você consegue uma proposta independente que seja para θ1 e que dependa de θ2 e que faça sentido e essa dependência gera e essa distribuição fica próxima da condicional completa da qual você quer mostrar. Mas nem sempre é fácil fazer isso, pessoal. Tá? Precisa de alguém gastar um certo tempo para fazer o design de uma proposta independente que vai funcionar nesse sentido. Tá? Então, assim, é claro, né, as propostas sempre têm algumas limitações e sempre têm algumas desvantagens. Né? Então, essas são as que eu pontuei aqui no caso da proposta de passeio aleatório e na proposta independente. Bom, o que a gente gostaria de fazer? Bom, a gente gostaria de duas coisas. A gente gostaria de propor valores que sejam aceitos com alta probabilidade, né? Mas a gente também gostaria de propor valores não tão próximos da iteração corrente, como acontece no caso das propostas de passeio aleatório. Tá? Se for possível, né, seria melhor a gente já, na primeira iteração, a gente já propor alguém mais aqui para frente, né, mais próximo da região onde a densidade alta tem mais probabilidade. Tá? Então, a gente gostaria, né, de propor, de explorar a distribuição alvo mais rapidamente. Tá? Por exemplo, se eu tiver um ponto aqui, se eu for rodar passeio aleatório, aceitando com alta probabilidade, o valor amostrado vai ser um valor próximo. Se eu pudesse amostrar de alguma forma ao longo dessas curvas, tipo, amostrasse aqui, aí depois no próximo já amostra um valor aqui, aí no próximo já amostra um valor aqui, seria melhor, né? Garantindo que eu não saio da região de alta, que eu não devo sair com alta probabilidade da região de alta relevância, né, da distribuição da qual eu quero mostrar, né, mas garantindo que os passos são razoavelmente largos, para eu não ficar muito preso, próximo onde eu já estou. Então, é nesse sentido que surge o método Hamiltoniano Monte Carlo, que também, às vezes, é chamado de Monte Carlo híbrido, né? Esse H, às vezes, é chamado de híbrido. Mas é a mesma coisa. Hamiltoniano Monte Carlo e Hybrid Monte Carlo é a mesma coisa. Bom, vamos ver como é que se dá isso, tá? A primeira parte, então, da aula de hoje, a gente vai falar sobre a dinâmica hamiltoniana, num contexto até mais geral, tá? E depois a gente vai fazer o link com a parte do MCMC, para a gente ver como essa dinâmica pode ser usada para criar propostas, tá? Do MCMC. Então, primeiro, né, vamos lá definir o que é o hamiltoniano. Ele é uma função H que depende de dois parâmetros. Esses dois parâmetros são de dois argumentos, melhor dizendo. Esses argumentos são Q e P, e são vetores de RD nos dois. Tá? Então, no caso da inferência bayesiana, por exemplo, né, onde eu estou interessado em coletar amostras de θ dado y, o vetor, o que a gente chama de vetor posição, que é o Q, faz o papel de θ. Tá? Então, o Q faz papel de θ. Então, aqui, pessoal, eu estou fazendo uma simplificação, eu estou supondo que o Q vive em RD, sem restrição, então aqui essas entradas do vetor Q, elas não podem ter restrição de ser sempre positivo, sempre entre 0 e 1, nada disso. Todas as entradas têm que estar em R. Tá? Bom, e aí, naturalmente, a gente vai poder depois fazer propostas condicionais, mais ou menos na linha que a gente vinha fazendo com guides, por exemplo. Se a gente não tem uma das condicionais completas, pode fazer metrópolis eixos para mostrar aquela condicional completa. Então, no caso do hamiltoniano, eu tenho dois inputs, a posição e o momento. Tá?
Então, tanto a posição quanto o momento vão ser funções do tempo, né, de uma variável de tempo. Então, o momento vai mudando com o tempo, né? Quer dizer, a posição vai mudando com o tempo, e o momento também muda com o tempo. Tá? Então, na verdade, aqui quando eu denoto Q e P, eu estou omitindo o índice do tempo. Tá? Mas, enfim, eu acho que vai ficar claro que depende do tempo. Né? Bom, e aí como é que eu defino essa dinâmica hamiltoniana? Eu não falei ainda qual a expressão que define H. Isso é porque o H ele é definido implicitamente por um sistema de equações diferenciais parciais. Tá? É um sistema que só tem duas equações. Na verdade, ela tem 2D equações, tá? 2 vezes D. Mas as equações são repetidas por entrada. Então acaba ficando a mesma coisa. Quer dizer, não a mesma expressão, pode ter também, mas enfim. Então, a dinâmica hamiltoniana é dada pelo seguinte. Não sei se está dando para ver no aqui, deixa eu mudar um pouquinho. Eu posso até colocar aqui. D, E, I, com respeito ao tempo, é igual à derivada parcial do hamiltoniano com respeito à iésima posição. E a derivada da posição com respeito ao tempo é igual a menos a derivada parcial do hamiltoniano com respeito ao momento. Tá? Então, são essas duas equações. Então, eu digo o seguinte, ó, a posição varia no tempo com a mesma taxa que o hamiltoniano varia com respeito ao momento, e o momento varia no tempo como menos a derivada do hamiltoniano com respeito ao momento. Então, nota que estão intercaladas aqui as menções, né, a posição e momento. Tá? As derivadas estão intercaladas. E a gente já vai entender por que definir desse jeito. Né? Quais são a gente já vai ver quais são as implicações dessa dinâmica. Bom, em notação matricial, a gente pode fazer o seguinte, né? Esse sistema de equações, né, é o que eu estou chamando, que eu vou chamar de 1 ao longo de toda a aula. Então, esse aqui é o sistema 1. E esse sistema, pessoal, ele define uma transformação, que eu estou chamando de TS, que ela vai de R2D em R2D, porque essa transformação recebe como argumento o Q no instante t e o P também no instante t. E ela retorna o valor desses vetores após a passagem de S instantes de tempo, S unidades de tempo. Então, como eu sei, né? Aqui é porque eu não defini ainda quem é o H. Eu não defini ainda quem é o H. Mas se eu definisse quem é o H, eu conseguiria o H em função de P e de Q, né? É só eu derivar com respeito a P e derivar com respeito a Q, que eu tenho uma expressão do lado direito desse sistema. Então, eu consigo entender como que varia, dessa forma, eu consigo entender como que varia no tempo o Q e o P, através do sistema de equações. Tá? Então, eu posso simular uma trajetória desse sistema de equações e, assim, criar um mapa que leva o Q e o P no instante t ao valor atualizado de Q e de P no instante t mais S. Então, aqui, ó, no subíndice dessa transformação, eu coloco um S, e essa transformação, né, ela é definida simplesmente simulando, né, movimentos de acordo com esse sistema de equações. Essa transformação ela não muda com respeito ao T, né, ela sempre leva, a transformação é a mesma para qualquer que seja o tempo inicial T. Não quer dizer que a imagem vai ser a mesma, mas quer dizer que a transformação só depende do quanto eu longo. Bom,
E a gente também pode descrever esse sistema de equações, né, de outra forma, que a gente chama de forma matricial. Então, se eu chamar o z de q, vírgula p, ou seja, pego o vetor q, bota primeiro, e depois pego o vetor p e junta tudo no mesmo vetor, né, chamo isso de z. Então, eu vou ter, né, nessa primeira parte, lembrando, né, que isso são as entradas. Então, tem Q, vai ser Q1 até QD, né, porque estou em dimensão D, e o P é a mesma coisa, Q1 até PD. Tá? Então, aqui vai aparecer o I, vai de 1 até D, e aqui embaixo também, né, vai de 1 até D. Então, pessoal, o que eu posso fazer é o seguinte, eu posso derivar o hamiltoniano com respeito ao z, tá? Porque essa derivada do hamiltoniano com respeito a z, ela vai ser o dq seguido do dp, certo? Se eu calcular o vetor gradiente do hamiltoniano com respeito a z, lembrando que o hamiltoniano é uma função de q e de p. Então, o hamiltoniano com respeito, vou até escrever aqui, a derivada do hamiltoniano com respeito a z, ele vai ser o quê? Ele vai ser um vetor, onde aqui vai vir a derivada de h com respeito a q1, até a derivada de h com respeito ao qb, certo? E aqui vai vir derivada de h com respeito a p1, até derivada de h com respeito a pd. Então, isso é o gradiente do hamiltoniano com respeito a z, certo? É só concatenar as derivadas parciais, primeiro com respeito a q e depois com respeito a p. Tá? Então, eu tenho esse vetorzão aqui. Aí, eu posso definir a derivada do z com respeito ao t, e a derivada do z com respeito a t vai ser a derivada, essa derivada aqui, de z com respeito ao t, com respeito a t, ela vai ter uma forma similar, né? Vai ser primeiro a derivada de q com respeito a p, e depois vai ser derivada de p com respeito a t. Tá? Esse p aqui é o vetor inteiro, então aqui eu já estou englobando o q1 até qd, e o q1 até o pd também vai estar englobado. Tá? Então, deixa eu fechar aqui. Então, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que essa parte, o dz/dt, substitui essa parte aqui, certo? Então, foi o que eu escrevi aqui. dz/dt substitui essa parte do sistema. Né? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as derivadas parciais com respeito a z, o hamiltoniano, e eu vou multiplicar por uma certa matriz J. Tá vendo? Tá? E essa matriz J, qual é a matriz J que eu tenho que multiplicar para que esse sistema aqui seja recuperado? Bom, basta multiplicar por zero identidade, menos identidade, zero, certo? E se eu multiplico por zero vezes identidade, esse vetor aqui, a partir do zero vai zerar tudo isso, e a identidade vai ficar com os p's. E aí está certo, está batendo aqui em cima. Né? Então, essa primeira linha está certa. E a linha de baixo é a mesma coisa, é bem análoga. Né? Eu vou pegar a identidade, multiplicar por essa primeira parte aqui, com um sinal de menos, tá vendo? E o resto, como é zero, ele vai multiplicar por essa parte aqui, vai dar zero, e aí vai acabar pegando essa parte aqui que tem o menos. Tá? Alguma dúvida, pessoal, nessa escrita?
Então, a lição é a seguinte, né? As derivadas da posição e do momento com respeito ao tempo são uma transformação linear, certo? Do gradiente do Hamiltoniano, não é isso? Tá? Então, é uma forma simples de escrever. Eu escrevi o gradiente do Hamiltoniano e multiplicar por uma matriz, né? Essa matriz J, que aqui no caso é uma matriz bem simples, né? É uma matriz, como se fosse a identidade, só que com colunas transladadas, né? Só que eu troco a primeira parte, a primeira coluna com a segunda coluna, e aí na segunda linha, né, que formou, né, segundo grupo de linhas, eu multiplico por menos 1. Isso vai ser importante, pessoal, lá na frente, quando a gente for interpretar algumas propriedades dessa dinâmica hamiltoniana. A gente entender que ela é descrita como o vetor gradiente do hamiltoniano vezes essa matriz J. Tá? Então, nada mais é do que a derivada com respeito ao tempo, do momento e da posição, nada mais são do que uma transformação linear do gradiente do hamiltoniano. Tá? Bom, agora a gente vai começar a definir um pouquinho melhor e dar uma cara para tudo isso. Tá? Porque, por enquanto, está tudo muito geral. Eu nem disse quem é a expressão do hamiltoniano ainda. Aqui, pessoal, não existe... esse conceito de hamiltoniano é um conceito muito geral. Tá? Uma forma de definir o hamiltoniano, isso vem lá da física. Tá? Então, uma forma de definir o hamiltoniano é essa. Como uma função que tem duas partes. Uma parte que só depende de Q e uma parte que só depende de P. Então, para a gente nunca perder de vista, o Q é o nosso θ, que é o que a gente quer mostrar. E o P vão ser variáveis auxiliares. Tá? P são variáveis auxiliares. Então, eu tenho a minha distribuição alvo. Então, no caso, sempre mantendo a ligação com o CNC, que é onde a gente quer chegar no final. Então, a nossa distribuição alvo, né, é dada por π de Q, porque, né, Q é o nosso teto. Então, a nossa distribuição alvo é π de T, que no caso de inferência bayesiana, isso aqui acaba sendo a distribuição a posteriori, acaba sendo a distribuição de θ W y. Tá? Então, eu tenho essas as duas variáveis. Né? A variável Q, que faz o papel da variável alvo, da qual eu quero mostrar no CNC, e eu também tenho um vetor de variáveis auxiliares P. E aí, pessoal, esse hamiltoniano ele é visto como a soma de duas energias. A energia potencial, U, e a energia cinética, K. Tá? Então, aqui é energia potencial mais energia cinética. E até se a gente for ver a fórmula dessas energias, né, a gente vai ver que tem uma ligação com aquilo que a gente aprende lá nos primórdios da física, lá na época do ensino médio, né? Com a parte da energia cinética. A gente já vai chegar lá. Então, primeiro, a energia potencial, que é o U, como é que eu defino essa energia? No caso, a gente vai definir para o Hamiltoniano Monte Carlo, a gente vai definir a energia potencial como sendo menos o logaritmo da distribuição alvo. Tá? Em que? Então, eu tenho lá minha distribuição alvo, que no caso é a posteriori. Né? Então, aqui a energia potencial vai ser menos o log da posteriori, mais uma constante qualquer. Tá? Essa constante ela não pode depender de quê? Eu estou denotando como const U, tá? Que é a constante da energia potencial. Tá? Então, no caso da inferência bayesiana, tem eu vou ter aqui a minha energia potencial de Q, na verdade, ela acaba sendo igual a menos o log de π de θ dado y. Né? Mas aí o θ é o próprio Q. Né?
certo? Bom, mas aí eu tenho que lembrar que eu não consigo calcular essa quantidade, mas tudo bem, não tem problema. Porque essa quantidade ela é escrita como log de π de y dado e menos log de π de q, certo? Menos o log da constante normalizadora, né? Quer dizer, mais o log da constante normalizadora, que a normalizadora vem embaixo, que é o I de y, né? Então, aqui eu posso até escrever, né? Log I de y. Tá? Então, vou voltar aqui. Então, no caso da inferência bayesiana, a nossa energia potencial fica tendo essa expressão. E aí não tem problema, porque o fato de eu não conhecer essa constante, porque, né, ela aparece aqui, né, na energia potencial. E a gente vai ver que essa constante não faz, ela não vai alterar em nada o método de criar as propostas pela dinâmica hamiltoniana. Tá? Então, a energia potencial nada mais é do que menos o log da distribuição alvo, mais, eventualmente, uma constante. Tá? E a energia cinética, pessoal? A energia cinética ela é função de P, né? Só lembrar aqui no P é o momento. A energia cinética é a função do momento. E aí entra aquela definição, né, que a gente conhece. Né? Vou colocar aqui, vamos olhar para essa expressão. P transposto NP. Né? Se isso aqui tivesse dimensão 1, ficou faltando menos 1 aqui em cima, que eu esqueci de pôr. Menos 1. Então, P transposto M a menos 1P. Tá? Então, se isso fosse unidimensional, eu teria P ao quadrado sobre 2N. Tá? Aí, pessoal, se eu chamar, né, como esse P é um momento, lá da física, o momento é definido como massa vezes a velocidade. Então, eu tenho massa, velocidade ao quadrado sobre 2m, isso aqui vai dar mv ao quadrado sobre 2. Se vocês lembrarem lá, essa é a fórmula da energia cinética, né? Lá que a gente vê lá, unidimensional, lá nos tempos da física do ensino médio. Então, a energia cinética que tá posta aqui, nada mais é do que uma versão multidimensional, né? Do conceito de energia cinética. Tá? Então, aqui, esse conceito de energia cinética está ligado a variações só em uma dimensão, né? Ou na altura, ou então na lateral, né? Tá em uma direção só, se eu estiver olhando para essa forma. Mas essa fórmula aqui, mais geral, permite computar a energia cinética, né, em outras direções, né? No caso de R2 e R3. Tá? E como é que eu defino do contexto de probabilidade? Né? A gente está sempre querendo traduzir esses conhecimentos em termos de probabilidade. Então, para eu descrever essa relação aqui, eu consigo descrever como sendo menos logaritmo da distribuição normal multivariada, avaliada em P com média zero e matriz de covariância M, certo? Por quê? Se eu tenho que P tem distribuição normal de média zero e matriz de covariância M, então, né, a densidade de P fica sendo proporcional à exponencial de menos meio P menos zero transposto M a menos 1P. Tá? Então, essa é uma forma, né, de eu conseguir escrever a fórmula que eu conheço lá da física de energia cinética, escrevendo em função de uma distribuição de probabilidade normal, multivariável, no caso. Tá? Então, essa parte da energia cinética, ela acaba sendo, a gente vai ver mais à frente com detalhe, ela acaba sendo equivalente a você definir uma variável auxiliar P
tendo distribuição normal 0m. E esse m aqui é um valor escolhido, né? Um valor pré-fixado. Tá? Tipicamente, é uma matriz diagonal, onde cada entrada é um valor de variância. Né? Okay. Até aí, pessoal, alguma dúvida? Está dando para entender esses conceitos? Bom, de repente, se a gente tiver uma figura, fica um pouco mais fácil. Deixa eu voltar para ver se eu tenho alguma coisa no chat. Bom, então vamos lá. Vamos fazer um exemplo dessa dinâmica, né? A dinâmica hamiltoniana, mais um exemplo em uma dimensão só, ou seja, quando Q tem dimensão 1 e o P também tem dimensão 1. Tá? Então aqui, pessoal, eu coloquei o exemplo mais simples que tem, né? Que é o seguinte, eu tenho que lembrar que o meu π de Q é a distribuição alvo. Então, quando eu escrevo menos log π de Q mais uma constante, né, se eu escolher π de Q como sendo normal 0, 1, então eu tenho U de Q fica sendo Q2 sobre 2, certo? Então, pela formulação que aparece aqui. Então, U de Q é igual a menos o log de π de Q. Então, se eu tiver o meu Q com distribuição normal 0, 1, então o U de Q vai ser menos log uma normal 0, 1, né? Então vai ficar aí 2π elevado a menos Q ao quadrado sobre 2, tá? Bom, essa parte que vai para a constante, né? Ela vai entrar aqui nessa constante, então eu nem vou computar. Então, no final das contas, vai dar Q2 sobre 2, tá? Bem como está aqui. E a mesma coisa, pessoal, vai valer para o P, né? Aqui, no caso, o P é um caso particular da definição da energia cinética, para a dimensão 1. Tá? Dimensão 1 e M igual a 1 também. Então, isso aqui acontece quando a gente supõe para o P também uma distribuição normal 0,1. Tá? Então, isso implica K, a energia cinética de P, fica sendo P2 sobre 2. Tá? Aqui, pessoal, é um exemplo até um tanto bobo, né? Porque eu estou supondo que a minha variável de interesse, da qual eu quero mostrar, tem distribuição normal 0,1. É muito fácil a mostrar normal 0,1. Mas é só para a gente poder entender, né, o setup do problema, no caso em que a gente consegue fazer as contas, né, que a gente consegue definir como que se dá a dinâmica do Hamiltoniano. Tá? Então, aqui eu coloquei o sistema de equações diferenciais parciais e a gente tem a derivada, né, da posição com respeito ao tempo. Né, a gente viu que, na definição do Hamiltoniano, isso é a derivada parcial de H com respeito a P. Tá? Ora, quem é a derivada de H com respeito a P? É Q' de P. É K' de P, desculpa. E K' de P é P, certo? Tá? E aqui, pessoal, entra por que a constante pode ser ignorada. Porque a dinâmica vai ser toda dada em função das derivadas. Então, quando eu derivar o Hamiltoniano com respeito a P, qualquer constante que eu botar aqui não vai alterar em nada. Tá? Então, por isso apareceram aquelas constantes lá. E no U também é a mesma coisa. Então, deduzir o seguinte, né, que a derivada de Q com respeito a T é P. Bom, aqui, né, só lembrando que P é função de T também. Não preciso escrever isso. Bom, e a derivada de P com respeito a T é a derivada parcial do Hamiltoniano com respeito a Q, que vai dar U' de Q, que é P. Só que tem um menos na frente. Então, vai dar menos Q. Bom, pessoal, e a partir daí eu já consigo deduzir qual é a solução para esse sistema, certo?
Porque vamos pensar aqui, ó, eu tenho duas funções, Q e P, e a derivada de uma é igual à outra, né? A derivada do Q é igual a P, a derivada do P é igual a menos Q, então é porque uma função é cosseno e a outra é seno, certo? E se eu derivar o cosseno, né, eu faço a derivada do cosseno, vai dar menos seno. Se eu fizer a derivada de menos seno, né, e botar um menos da frente, vai dar o cosseno de volta, tá? Então, eu poderia começar a pensar nas equações, nas soluções assim. Eu consigo ver facilmente, por inspeção, que a solução desse sistema aqui seria cosseno de t menos seno de t, certo? A derivada do cosseno com respeito a t é menos seno, ou seja, é igual ao p. E a derivada do p com respeito ao tempo é menos o q, ou seja, vai ser menos seno com menos na frente do cosseno. Né? E aí é só eu generalizar a solução depois. Se eu multiplicar por r, as duas funções, continua valendo a relação. A derivada de uma é igual à outra e a derivada da outra, com sinal de menos, é a primeira. Se eu somar a dentro do argumento do cosseno, também acontece a mesma coisa. Tá? Então, é só um jeito, né, da gente ter da gente ver, né, quem é a solução, de forma bem explícita. Né? Então, a solução é essa, é dada por isso. Então, eu tenho R cosseno de A mais T, R seno de A mais T. Então, pessoal, se eu definir aquela minha transformação TS, a transformação que leva Q e P, né, e que simula, né, a dinâmica de P e Q, S unidades à frente no tempo, né, o que essa transformação vai fazer é uma rotação de S radianos no sentido horário do plano, tá, do plano QP. Como assim? Eu tenho aqui o plano QP, aqui eu tenho Q, e aqui eu tenho o valor de P. Então, ó, vamos olhar para os dois. Qual é a norma dessa solução aqui? Né? A solução que é dada por Q e P. Né? Então, aqui eu vou traçar o gráfico de Q em conjunto com P no tempo. Ora, o módulo desse vetor Q, P, né, é sempre igual, tem tamanho sempre igual a R, certo? Que vai dar R2 cosseno ao quadrado mais R2 seno ao quadrado. Então, o módulo vai ser sempre R. Então, ó, se eu fizer aqui, colocar aqui o R, aqui vai estar o menos R, aqui vai estar o R, e aqui vai estar o menos R também. Então, em toda essa curva, quando eu ficar variando o tempo, essa curva vai recobrar um círculo, né? Ela vai ir passando aqui por um círculo, conforme eu vario o tempo. Então, eu começo numa certa angulação A, tá? Eu tenho uma certa angulação A aqui, né, que me dá esse ponto. E aí, conforme eu vou aumentando o T, e aí, pessoal, é só um exercício mesmo para se convencer da direção no qual essa bolinha vai rodar. Então, ela vai rodar no sentido horário, tá? Porque o seno está com sinal de menos aqui, tá? Então, essa bolinha vai andando no sentido horário à medida que o T vai aumentando. Então, essa dinâmica hamiltoniana, nesse caso específico, ela descreve nada mais do que uma volta no círculo de raio R. Tá? Aí vai depender, né, de quem é o R e de qual é o instante inicial, né, o ângulo inicial A, para definir essa solução. Tá? Mas, dado o valor de R, né, e dado o valor inicial de A, o que essa dinâmica descreve é uma volta no círculo, se eu olho na dimensão de Q e de T conjuntamente. Tá? Lembrando que Q é a minha variável de interesse θ e o T é uma variável auxiliar. Tá? Então, se eu olhar no espaço,
né, de que eu estou variando, eu estou querendo mostrar de algo que é unidimensional, então eu vou estar sempre mostrando de algo aqui, nessa região, né, para aqui, tá bom? E o P entra como uma variável auxiliar, aí no caso. Deu para entender, pessoal, que essa é a solução nesse caso unidimensional? Então, olha só. Ah, beleza. Então, a gente vai ter o seguinte raciocínio em mente, tá? Não é exatamente isso que acontece, porque tem essa variável auxiliar e ela muda um pouco algumas coisas. Mas eu acho que já dá para a gente imaginar o que vai aparecer lá na frente, né? Aqui, eu estou rodando ao longo de um círculo, né? E a ideia, a gente vai ver lá na frente, né, é que isso vai se traduzir lá na frente em caminhar sobre as curvas de nível de P e Q. Então, na hora que eu estiver propondo, usando o método hamiltoniano, eu vou propor valores ao longo da curva de nível. Então, digamos que esse é o meu θ corrente e corrente, tá? Então, esses são os θ e P correntes. Quando eu termino de gerar um valor da dinâmica hamiltoniana, eu vou gerar um novo valor que está aqui. É o θ estrela, T estrela. Tá? Então, pessoal, esse é um tipo de movimento que é muito interessante, porque ele vai se manter na mesma curva de nível e você vai poder dar uma volta até grande, né? Então, você vai estar mostrando sempre nas curvas de nível. Nas curvas de nível da posterior? Não. É nas curvas de nível nesse espaço aumentado, que envolve o θ e o P também. É um pouquinho mais abstrato. Mas a ideia é essa. Tá? Um outro ponto positivo para isso, né? Pensa que, aí aqui eu estou fazendo uma abstração até grande, né? Pensa que eu estou com uma distribuição que é bimodal. Então, pensa que eu tenho algo assim, digamos. E aqui eu tenho uma outra. Aí tem um link aqui entre essas duas. Aí aqui eu estou supondo que isso é no eixo E, que é o meu θ, e aqui no eixo do P. Então, quando eu faço esse hamiltoniano, eu vou acabar, eu posso até sair de uma curva de nível que está aqui e vir parar aqui, ó, nessa outra. Né? Contanto que elas se liguem, por exemplo, nesse caso aqui, né, eu consigo me ligar através dessa curva de nível. Mas se você pensar em montanhas, eu consigo até literalmente passar daqui para cá. Né? Contanto que na hora de eu fazer a fatia, né, a fatia corte tanto esse morrinho quanto esse morrinho aqui. Então, isso perder maior tempão mostrando aqui, para depois, quando ele conseguir passar por essa região, aí eu começo a mostrar daqui, aí depois, quando ele passar de novo, ele vem para cá. Isso vai alterar, né? Isso vai mexer com a probabilidade de cada um desses pontos aqui, né? Desses modos locais, tá? Então, nesse caso, se a gente conseguir esse tipo de movimento com o hamiltoniano, vai ser muito bom, porque a gente consegue propor ao longo da curva de nível. Aí a gente caminha com muito mais liberdade, tá? Mas eu já estou colocando o cavalo na frente do. Não, cavalo é na frente da carroça que vai, né? A carroça na frente dos cavalos. Deixa eu ver quando que eu começo a deduzir. É aqui nessa parte. Eu vou deduzir essa propriedade com vocês, pessoal, de caminhar na mesma curva de nível, quando eu chegar nesse slide 9 aqui. Mas eu quero falar só mais um pouquinho de algumas propriedades, né, da dinâmica hamiltoniana. Aqui eu pontuei 3 delas. Oi, pode falar. Eu não sei se faz sentido pensar nisso, mas nessa curva de nível aí que a gente tem, né, θ e PI aqui no desenho, vai acontecer em algum momento da gente trocar de curva de nível, ou rodar em outra curva de nível sem CS, ou o interesse é só rodar em uma curva, nessa mesma curva de nível? Não sei se eu entendi muito bem.
Qual outra curva de nível poderia ser? Eu não entendi muito bem. Não, é porque vamos supor que, sei lá, a gente tem uma curva de nível que o valor da, bom, função é 3, não sei, e aí a gente quer trocar para uma curva de nível onde o valor é 4, sei lá, algo desse tipo. Entendi. Sim, a gente consegue trocar assim. É porque a cada iteração do algoritmo a gente vai mostrar um valor de P diferente. Então, a gente vai conseguir sair da curva de nível de P, porque a gente vai achar sempre um valor diferente de P, e na hora que a gente estiver mostrando Q, você vai estar em uma outra altura. É como se eu estivesse amostrando uma altura primeiro, e depois eu amostro a dinâmica do Hamiltoniano. Então, quando eu estiver mostrando um valor diferente da altura, eu vou permitir cobrir diferentes curvas de nível, né? Curvas de diferentes níveis, né? Digamos assim, onde os níveis são as alturas. Então, sim, eu vou poder passear nas alturas também. Ah, sim, entendi. Obrigado. Beleza? Beleza. Bom, vamos lá. Então, a primeira propriedade, né, é a reversibilidade. Então, essa minha transformação que faz esse movimento, que eu chamo de TS, né, e faz as minhas propostas, ela admite uma inversa, que é T menos 1 de S. A gente já vai ver isso, e é até bem simples de ver essa inversa. Tá? A dinâmica hamiltoniana, né, que é essa dada por esse sistema de equações, ela mantém o hamiltoniano constante. Tá? Então, essa propriedade 2 é a propriedade que diz que eu me mantenho numa mesma curva de nível, de P com Q, porque eu mantenho o H constante. Então, essa curva que eu fiz aqui é a curva de H de P, de Q e P. Né? P e P. Essa curva de H. Então, eu mantenho essa curva constante. E eu também preservo o volume. Preservo o volume em que sentido? Né? Aqui eu ilustrei, pessoal, só uma mudança de um ponto para outro ponto. Tá? Mas nada me impede de eu aplicar essa transformação TDS numa certa região aqui. Né? Deixa eu até fazer assim. Né? A vantagem aqui de estar no computador é que eu posso copiar aqui. Então, vamos supor que agora eu faço essa transformação em todo esse conjunto aqui. Então, eu vou fazer a transformação TS nesse ponto, nesse outro ponto aqui, nesse outro ponto, até cobrir tudo. E aí eu vejo para onde esses pontos são transformados. Então, eles vão ser transformados, pessoal, em uma outra região, que aqui acaba sendo uma região igual, né? Deixa eu até fazer, consigo rotacionar. Consigo, maravilha. Pronto. Eu não queria implicar que necessariamente é a mesma figura, mas é uma figura que mantém o mesmo volume. Né? Essa é a propriedade 3, preservação de volume. Então, quando eu me desloco segundo a dinâmica hamiltoniana, eu transformo regiões em outras regiões que mantêm o mesmo volume. Né? Pode ser que essas regiões fiquem transladadas, pode ser até que elas fiquem um pouquinho espichadas em uma direção, além do que elas eram inicialmente, mas aí ela vai compensar, né, encolhendo na outra dimensão para que tenha o mesmo volume. Então, são essas três propriedades, que é hamiltoniano constante, ou seja, caminho na curva de nível, reversibilidade, ou seja, admite inversa, e preservação de volume. Bom, como a gente vê a reversibilidade, né? O fato de que essa transformação admite inversa. Bom, a gente pode ver usando aquela interpretação, né, do gradiente, porque a transformação é dada pelas derivadas. Né? E eu posso escrever aquele sistema todo como sendo derivada de z com respeito a t igual a j gradiente de h. Ora, então, essa transformação, né, derivada, ela é uma transformação linear do gradiente. Então, se eu consigo inverter
a J, eu consigo inverter a dinâmica do sistema. E a J, essa matriz J, quem era a matriz J que eu defini anteriormente? Eu coloquei aqui. Vou deixar aqui. A matriz J que eu defini anteriormente era dada por 0, identidade, menos identidade, 0. Que era essa matriz aqui. Essa matriz aqui. Então, a questão é, eu consigo inverter a J? Sim, né? O determinante da J ou é 1 ou é menos 1. Né? Então, eu consigo inverter. E aí acontece que essa é a inversa. Né? E a gente consegue ver fazendo o seguinte, né? Multiplicando 0 menos i 0 pela J. 0i menos i 0. Se eu fizer isso, né, isso vai dar identidade 0, 0, identidade também. Então, deu a identidade, certo? Deu uma identidade de dimensão 2D. Tá? Ou seja, a J é invertível. Então, eu consigo inverter toda a dinâmica, né? Porque eu inverto o gradiente, né? Eu inverto a derivada com respeito ao tempo. Então, eu consigo inverter. E é fácil, né, de ver como é que você inverte. A gente vai, eu vou mostrar mais lá na frente um argumento mais geométrico. Quando a gente for ver... eu consigo até deixar por aqui. Né? Por exemplo, aí é claro que isso não mostra, né, que é invertível. Mostra que, nesse caso em particular, a dinâmica é invertível. Porque se eu identifico que a dinâmica desse hamiltoniano é você girar no sentido horário, nesse mesmo ciclo, a dinâmica contrária é eu voltar, né? Eu rodar no sentido anti-horário. Tá? Então, pessoal, se eu quiser fazer a transformada inversa, é só eu voltar no tempo. Certo? Né? Eu pegar a rotação que foi feita no sentido horário e fazê-la no sentido anti-horário. Aí eu consigo inverter essa relação. Tá? E aí, pessoal, essa questão da reversibilidade é que ela vai implicar lá na frente, quando a gente for fazer os updates do MCMC, que esses updates não alteram a distribuição invariante da cadeia, e além disso, né, vai existir uma questão da simetria, que a gente viu quando estudou a proposta por passeio aleatório, que quando a proposta é simétrica, né, a proposta se cancela na razão de metrópolis, né, na razão de aceitação. E é o que vai acabar acontecendo. Vejam que eu adiantando um pouco, que a gente vai ver lá na frente. Bom, então, essa foi a primeira propriedade. O hamiltoniano é reversível. Basta eu voltar no tempo, eu consigo voltar, né, para a minha configuração do sistema anteriormente. Então, vamos olhar agora para a conservação do hamiltoniano. Então, o que isso aqui diz? Como assim, conservação? Quer dizer que ao longo de T de S, ou seja, enquanto eu estiver fazendo essa transformação dada pela dinâmica hamiltoniana, né, o hamiltoniano não muda, não varia. Ou seja, o H de Q de T, P de T, é igual ao H da transformação, né, da dinâmica, rodada S instantes de tempo à frente, a partir de Q e de P. Tá? Então, enquanto eu estiver rodando no mesmo P, o hamiltoniano não vai mudar, vai ser a mesma coisa. Como é que eu vejo isso, né, pessoal? Como é que eu vejo que isso aqui acontece? Bom, basta eu derivar o hamiltoniano com respeito ao tempo. Né? Se eu fizer isso e ver que a derivada é zero, é porque, conforme eu avanço no tempo, eu não mudo o hamiltoniano. Tá? Bom, e isso eu acho que é um pouco imediato, né, desse sistema de equações. E quem é a derivada hamiltoniana com respeito a t? É o somar as derivadas com respeito a q e depois t
e com respeito a P e depois T. Certo? Porque eu vou derivar o hamiltoniano com respeito a P e depois P com respeito a T. Então é isso. Derivo o hamiltoniano com respeito ao Q e depois Q com respeito ao tempo. Então já fiz a derivada do hamiltoniano com respeito ao tempo passando por Q. Agora tem que fazer passando por P. Então eu derivo com respeito a P e depois a derivada de P com respeito a T de novo. E somo tudo. Tá? Bom, aí, pessoal, se eu voltar para cá e der uma olhada em quem são essas derivadas, bom, a derivada do hamiltoniano com respeito a Q é essa expressão, ela é menos a derivada de P com respeito a T, tá vendo? Tá aqui. Então, essa parte é o que está aqui, com sinal de menos na frente. Esse se mantém, dq, dt, dq, dt, beleza. E esse aqui, derivado do hamiltoniano com respeito ao P, é a derivada de Q com respeito a T. Então, que derivada de Q com respeito a T. Tá vendo? Então, quando eu olho, né, para as duas expressões, dá a mesma coisa, certo? P e Q, Q e T. Só que uma com sinal de menos, outra com sinal de mais, então vai dar zero. Então, deu zero. Então, a gente mostrou, né, com isso, que o hamiltoniano não muda em função do tempo. Né? Se eu seguindo nessa direção, né, nessa dinâmica dada com respeito a T, para Q e para P. Tá? Então, se eu seguir nessa linha, né, por essa dinâmica, o hamiltoniano não muda. Então, é isso, pessoal, que garante que a minha trajetória está sempre na mesma curva de nível, de P com Q. Né? Se eu não mostrar novos valores de P, eu estou sempre no mesmo nível. Tá? O que vai diferenciar é o A, onde eu comecei, né? É aquele ponto onde eu comecei. Ou A ou o R, no caso, tem dois pontos iniciais, nesse caso. Então, essa dinâmica ela pode se dar para diferentes pontos iniciais de A e diferentes R's. Se eu escolher o R aqui, eu tenho um outro eixo de rotação, eu tenho esse R em verde. Tá? Então, essa é a ideia, é ir variando a solução e aí recobrindo diferentes curvas de nível. Aqui eu deixei esse espaço porque provavelmente queria colocar esse gráfico aqui embaixo, mas aí acabou ficando aqui do outro lado, acho que fica até melhor, né? Porque ele consegue ver com mais clareza. Mas enfim, pessoal, é isso. Você derivar com respeito ao T, passando pela dinâmica, né? pela dinâmica do hamiltoniano. É o que permite eu trocar esses derivados por essas aqui. Aí quando eu faço isso, dá zero. Não quer dizer que o hamiltoniano é constante sempre, tá? Ele é constante ao longo da dinâmica que é dada por esse sistema aqui. Se eu caminhar de acordo com esse sistema, eu mantenho um hamiltoniano constante. Outra interpretação que eu tiro disso é, se a gente lembrar lá da física, né, a gente tinha energia potencial e energia cinética somadas. Né? Então, em muitos problemas, quando a gente não tinha uma fonte dissipativa de energia, tipo, não tinha atrito e tal, né, a gente conservava as duas coisas, a energia potencial e a cinética. Né? Ou seja, se eu perco energia cinética, eu ganho energia potencial. Se eu ganho energia potencial, eu perco energia cinética. Isso está uma explicação disso, né? Talvez possa ser aí através dessa dinâmica do hamiltoniano. Tá? Então, é aquela ideia de que se um aumenta, o outro vai diminuir. Se um diminui, o outro vai aumentar. Tá? Bom, pessoal, então agora a gente vai acabar... a gente vai olhar, né, para discretizações da equação do hamiltoniano, porque a gente vai precisar simular essa dinâmica aqui, né? A gente vai precisar simular esse sistema de equações. Então, vamos lá. Como é que eu simulo isso? Então, aqui eu anotei, né, de novo, só para a gente se lembrar, a energia cinética e a energia potencial. A energia potencial é menos o log da distribuição A. E a energia cinética é dada por
P transposto M, P. Tá? E aí aqui, pessoal, eu coloquei... Não sei se eu podia colocar assim. Na verdade, não. Na verdade, eu queria colocar... Eu esqueci de botar aqui o M, tá, pessoal? Aqui deveria ser MI, e aqui deveria ter um menos 1. Isso aqui vem da normal, com essa matriz de covariância, tá? Então, tem um menos 1 aqui em cima, e aqui tem uma divisão por MI, tá? Porque senão não vai dar certo com isso que eu coloquei, tá? Então, a gente pode fazer o chamado método de Euler. Eu acho que a gente vê isso em equações diferenciais. Né? É o primeiro método mais basicão da gente simular uma equação diferencial. Consiste no seguinte: a gente pega o tempo e soma um epsilonzinho pequeno, tipo no método dos gradientes. Né? Você vai considerar uma evolução pequena no tempo. Então, você pega e soma um epsilon. E aí, como é que você faz, né, o P de T mais epsilon em função do P de T? Você pega o P de T, que era onde você estava, e aí você incrementa ele epsilon vezes a derivada com respeito a P. Tá? Então, é a mesma ideia do gradiente, né? Você tem a direção da derivada e você tem o ponto onde você começou. Então, ó, eu comecei... Ele está aqui. Vamos fingir que eu estou aqui, nesse ponto. Né? Então, eu vou calcular a derivada com respeito a P e com respeito a Q, e eu vou caminhar, né, em epsilon. Então, a partir daqui, eu caminho epsilon vezes a derivada. Então, eu venho daqui para cá. Tá? Com respeito a P, e a mesma coisa com respeito aqui, ó. O Q do tempo T mais epsilon, ele vai pegar, né, o valor de Q, ou seja, os dois começam do ponto PQ inicial, P e Q de T, e aí eu ando epsilon vezes a derivada. Então, eu vou acabar vindo para cá, certo? Aí, isso se traduz, né, em termos de conta, né? Aqui é a derivada de P. A derivada de P é menos a derivada, né, do Hamiltoniano com respeito a Q, e o meu Hamiltoniano só depende de Q através da energia potencial, U. Então, vai ser derivada de U com respeito a Q. Ora, quem é essa derivada? Seria a derivada de menos o log da distribuição alvo. Tá? Então, aqui sempre tenta manter isso em mente, né, pessoal? E eu tenho o log seria o log da conjunta, né, no caso da referência bayesiana, e o que eu tenho que fazer é derivar o log da conjunta com respeito a θ. Tá? E aí eu consigo calcular essa primeira equação aqui de cima. A equação de baixo, né, ela vai fazer o seguinte, né, nessa equação aqui de baixo eu vou ter Q do tempo T mais epsilon igual a Q de T mais epsilon derivada de Q. A derivada de Q com respeito a T vai ser a derivada do Hamiltoniano com respeito a P, que o Hamiltoniano ele troca. Né? Se aqui é a derivada de Q, ela vai aparecer a derivada do Hamiltoniano com respeito a P. O Hamiltoniano só depende de P pela energia cinética. Então, isso aqui vai ser a derivada da cinética com respeito a P, que vai dar P sobre N, certo? Por causa dessa expressão aqui. Vai dar PI, quando eu passar o 2 para cá, passar o 2 aqui, então vai dar PI sobre N. Tá? E aí, beleza, a gente chega nessa segunda equação. E aí, pessoal, isso é para um passo só. Né? Isso aqui é para um passo de tamanho epsilon, né? Na direção do vetor gradiente. Esse tamanho que eu posso até botar entre aspas, porque o tamanho vai ser epsilon vezes o tamanho da derivada. Então é isso. Eu vou fazer um passo de tamanho epsilon, e se eu quiser, né, e aí é claro que eu vou querer fazer isso, né, eu não vou querer gerar a dinâmica caminhando um passo só. Eu vou querer caminhar mais passos. Né? Então, eu posso simular essa dinâmica por quanto tempo eu quiser, quantos passos eu quiser de tamanho epsilon. O ideal é que epsilon seja pequeno e a quantidade de passos seja razoavelmente grande, para você não gerar um ponto
exatamente do lado de onde você já está, para você poder caminhar bem, né, pelo espaço. Então, o que a gente vai fazer é, essa equação descreve um passo de tamanho epsilon. Então, o que a gente vai fazer é, a gente vai rodar L passos de tamanho epsilon. Tá? Então, vai ser computar essa equação aqui, esse sistema de equações, L vezes, tá? Por um certo epsilon que eu fixar. Tá bem? Então, essa é a forma mais básica para a discretização da equação do Hamiltoniano e para conseguir simular esse passo, né? esses passos da dinâmica do Hamiltoniano. Aí, pessoal, começa a vir um problema. Eu não sei se já deu para perceber pela figura. De repente, pela figura aqui já deu para notar. Quando eu faço quando eu dou esse passo para cá, eu invariavelmente saio da curva de nível, certo? Quando, na verdade, eu sei que se eu seguir o Hamiltoniano perfeitinho, ele vai ter que estar na mesma curva de nível sempre. A gente provou isso lá atrás. O problema está na discretização. O fato de eu ter discretizado fez com que, na hora de eu dar o passo, eu não dei o passo exatamente por onde eu deveria dar, né? Porque eu acabei saindo dessa curva de nível. Então, quando eu for fazer o próximo, né, o gradiente já vai estar talvez um pouco diferente, né, do que ele deveria ser. Né? Ele deveria estar em algum lugar aqui, o gradiente, enfim, pode ter uma mudança. Né? Então, eu saio do caminho, né, da trajetória. Aí aqui eu coloquei essa figura, acho que eu nem coloquei referência para vocês. Né? Eu vou colocar lá no Classroom. É um artigo do Radford New que descreve bem essa parte da dinâmica hamiltoniana. Deixa eu colocar aqui para poder enviar para vocês. Espera. E agora, para achar isso, vai dar um trabalho. Mas tudo bem, eu vou pegar aqui e coloco lá no Google Classroom para a gente vocês poderem ter acesso também. Né? Vamos, senão vão acabar esquecendo. Vamos fazer isso logo. Artigos. Handbook de acho. Esse aqui mesmo. Eu acho que colecionador. Artigos. Eu vou criar um novo aqui. Artigos. Aí eu vou levar de carro e já coloco. Esse é um capítulo de livro, tá, pessoal? Mas ele é bem didático, e é do autor mesmo, né, do autor que colocou o Hamilton em Monte Carlo pela primeira vez na literatura. Então, é bem legal. Vocês vão ver que, assim, lendo esse artigo, vocês vão ver que a aula de hoje, né, segue quase que ipsis literis o que está aqui, só que, assim, cortando o texto. Né? O texto que está no texto é o que eu estou falando, basicamente. Cortei algumas coisinhas. Tá? Então, nesse artigo, ele faz essa ilustração aqui, tá vendo? Né? Que é a figura que eu estava mostrando lá para vocês. Deixa eu voltar para a gente poder comentar a figura. Tá? Então, esse era aquele exemplo do círculo, né? Em que a gente conseguia fazer a solução do Hamiltoniano e ela dava em função de senos e cossenos. Tá? E aqui ele mostra o que acontece com o método de Euler. Aqui o tamanho do passo é 0,3, que é um passo pequeno, e acontece esse fenômeno que eu ilustrei aqui, né? A gente sabe que a trajetória, que a gente consegue calcular analiticamente,
tem que estar ao longo dessa curva, mas na hora de simular, como a gente discretizou, né, a gente acaba espiralando aqui, né? A gente acaba tendo essa espiral estranha, mas é porque, né, na hora de eu discretizar, acaba acontecendo isso. Eu não consigo caminhar na direção para onde eu deveria ir de fato. Você vê que daqui eu deveria vir parar no círculo ainda, mas eu paro um pouquinho fora do círculo. Aí aqui é a mesma coisa. Quando eu for fazer o hamiltoniano de novo, aí vai ter, eu estou nesse ponto, aí vai ter um outro círculo aqui, e eu vou fazer o gradiente com respeito a esse novo círculo, né? E assim sucessivamente. Então o círculo vai se abrindo, se abrindo, se abrindo, e eu acabo com essa trajetória espiralada, que não tem a ver com a solução. A solução não é uma espiral, a solução é um círculo perfeito. Tá? Então tem esse problema, né? E a gente vai ver outras formas de discretizar que minimizam esse tipo de problema, né? E não gera essa espiral meio estranha aqui. Nota que, né, com a suavização eu não vou ter mais aquela propriedade do volume se preservar. Por quê? Porque esse ponto ele foi jogado lá longe, tá vendo? Provavelmente um outro ponto que estiver aberto pertinho aqui não vai estar tão perto depois do simular nessa espiral. Talvez ele esteja aqui, quando na verdade estava aqui embaixo. Então o volume provavelmente vai aumentar. O fato de eu ter colocado essa discretização provavelmente tirou aquela propriedade do hamiltoniano de preservar volumes. Então, isso acaba sendo uma consequência, né, desse comportamento de divergência. Bom, e aqui o autor ilustra mais dois métodos de discretização. O método de Euler modificado, que produz essa trajetória, que é muito mais próxima, né, da trajetória desejada, e o método que se chama leapfrog, né, que é o do pulo do saco, que é praticamente indistinguível, né, do círculo. É o melhor método, e a gente vai ver como que simula dele. A ideia, pessoal, é muito simples, tá? De como vai funcionar essa discretização. Então, vamos lá, vamos ao método de Euler modificado. O método de Euler que eu mostrei para vocês anteriormente é igual a esse modificado. A única coisa que muda é que aqui não era t mais epsilon, aqui era t, certo? Bom, se a gente for voltar e ver qual era a expressão, p de t menos epsilon du dq. P de t menos epsilon du dq, mesma coisa. E aqui embaixo, q de t mais epsilon, p sobre n. Aqui, q de t mais epsilon, p sobre n. E esse p era o p de t, né? Era o p na iteração anterior, certo? Porque na hora de eu computar o gradiente, eu estava fazendo o update ao mesmo tempo, simultaneamente, do p e do q. O método de Euler modificado, pessoal, só o que ele faz ele diz o seguinte, bom, já que eu calculei o p primeiro, eu, ao invés de plugar aqui o p antigo, eu não vou fazer isso. Eu vou plugar o p novo. Pronto, é só isso. Então, quando você vai gerar o par p e q, você primeiro gera o par do p, pega esse valor de p que foi atualizado e pluga em seguida, né, na expressão que permite atualizar o q. Tá bom? E é só isso. Quando você faz isso, você acaba corrigindo essa saída, né, que deu. Porque você vai pegar o P mais corrente. Então, o P mais atual, ele vai tender a te jogar de volta para a curva. Tá? Um comportamento que a gente observa empiricamente. Tá? E aí, pessoal, eu posso começar a abandonar essa notação meio esquisita, de T mais epsilon, P de T, tá? Porque se eu faço assim, eu posso traduzir isso em linguagem de algoritmo, de pseudocódigo. Que aí vai funcionar. Como assim? Eu vou fazer o seguinte, ó, o P, né, vai receber o valor antigo de P,
menos epsilon derivada de U com respeito a Q. Aí, quando eu for calcular o Q, eu vou dizer, bom, o Q da iteração corrente vai ser o Q da próxima iteração vai ser o Q da iteração corrente, mais epsilon vezes P sobre M. Mas quem é esse P? É esse P que já foi atualizado aqui. Tá vendo? Então, eu posso abandonar essa notação aqui dos tempos, tá? Porque fica um pouco mais claro, né? E aí, quando a gente olha para essa notação, dá para ver que não é complicado, né, de simular. É bem fácil, é como se eu estivesse rodando um método de gradientes mesmo. Né? Não tem muita diferença. Só o que muda é que um é menos e o outro é mais. E eu preciso saber qual que é. Tá? Mas simular dessa trajetória não é mais difícil do que rodar um método de gradientes. Tá bom? E aí acontece, né, que se eu fizer isso, a trajetória acaba ficando mais centralizada, né, ao redor da verdadeira trajetória definida pela dinâmica pela dinâmica hamiltoniana. Mas ainda assim, né, ele fica um pouquinho diferente, né, do que deveria ser. Aí a gente vai falar agora sobre o leapfrog, que é uma outra modificação em cima do método de Euler modificado. Tá? E essa sim vai ser a preferência, né? É utilizar o leapfrog. Até aí, pessoal, alguma dúvida? Não? A gente também está andando bem devagar, né? Às vezes fica até um pouco tedioso. Bom, então vamos lá. Como é que funciona o método do leapfrog? O leapfrog, ele é feito em saltos, digamos assim. Né? Ao invés de eu saltar uma etapa inteira em Q e depois uma etapa inteira em Q, que seria isso, né? Seria eu apagar esse 2 daqui e apagar essa equação. Tá? Então, o método de Euler modificado é esse que está aqui. Ao invés disso, o que o leapfrog faz? Ele diz assim, ó, primeiro, né, atualiza o P só na metade, você só caminha metade do passo, não caminha o passo epsilon inteiro. Aí você faz o update do Q a um passo inteiro e depois, para você dar a mesma quantidade de passos em P e em Q, você faz a sua caminhada em P de novo, né, pela metade, para você caminhar tudo. Tá? Então, acaba, né, que eu tenho uma repetição dessas duas equações, tá vendo? Só que cada uma delas vai caminhar meio passo. Isso produz resultados ainda melhores, tá, pessoal, do que o método de Euler modificado. Tá? E é só isso. É só eu quebrar, né, cada passo em P em dois passos. No meio passo, depois eu faço o passo inteiro para Q e depois eu faço meio passo para P de novo. Tá? Então, cada uma dessas passagens aqui vai ter que ser executada L grande vezes. Tá? Esse L grande vezes porque eu vou dar L passos. Uma outra forma de escrever isso é exatamente a mesma coisa, tá, pessoal? É se eu empilhar os passos. Né? Porque, ó, quando eu fizer o primeiro passo, eu vou rodar essa equação, depois essa e depois essa aqui. Quando eu for para o segundo passo, né, eu já fiz esse passo e agora eu vou caminhar para esse daqui de cima. Então, é a mesma coisa, concorda? Eu tenho um passo em P pela metade, seguido de um passo em P pela metade de novo. Então, como é a mesma coisa, eu posso englobar esse passo com esse e dar o passo inteiro no meio. Então, ó, acaba que o método do leapfrog fica sendo assim. Eu rodo uma vez o passo pela metade. Depois, eu vou rodar L vezes o passo inteiro de Q e de P. Então, que é L vezes. E lá no final, eu rodo uma vez. A diferença é que aqui é uma vez com tamanho epsilon sobre 2, L vezes com tamanho epsilon, e
uma vez com tamanho epsilon sobre 2. Tá? É totalmente equivalente a fazer desse jeito, a fazer do jeito que está aqui em cima. É só que o jeito que está embaixo, eu estou colocando sequencialmente todas as L vezes. Né? Estou colocando esse desenho aqui, lá embaixo é L vezes. E aí, quando juntar essa etapa com essa etapa, ela vai ficar equivalente a dar um passo inteiro, que é esse passo aqui. Né? Tudo bem, pessoal? Deu para entender esse ponto? Bom, aí agora, pessoal, a gente vai fazer finalmente, né, o detalhe, né, na aplicação para a inferência bayesiana. Como que a gente usa essa dinâmica esquisita do Liquid-Frog? Né? Quer dizer, não é tão esquisita no final das contas, né? Aparentemente, ela parece meio estranha no início, mas eu acho que deu para pegar a ideia, né, que é andar na mesma curva de nível. Na hora de simular a dinâmica, eu vou só precisar tomar cuidado com a discretização para não acabar divergindo. Então, eu vou ter que rodar um leapfrog que fornece aproximações melhores. Tá? Então, eu vou usar essa dinâmica na hora de propor, né, valores para minha cadeia. Né? Então, vamos lembrar aqui. Então, o Hamiltoniano é energia potencial mais cinética. A potencial só depende de quê? Que são as minhas variáveis originais, que são os meus parâmetros originais, e a energia cinética depende do vetor de variáveis auxiliares P. Bom, a energia potencial é dada pela distribuição alvo, que no caso da inferência bayesiana é a posteriori. Então, a energia potencial ela é menos log da distribuição alvo. Então, vai dar menos log πq menos log pi y dado q, certo? Isso aí vai dar menos log da conjunta. Né? Então, o que eu quero é a posteriori, né? Eu estou formando a conjunta, mas tudo bem, porque a constante vai acabar, não vai ser importante na hora de eu derivar aqui, vai sumir. Tá? E a energia cinética, né, que é imposta sobre as variáveis auxiliares, tem distribuição normal. Normal multivariado, e aí eu estou colocando aqui uma diagonal, mas só para simplificar, tá, pessoal? E aí, a energia cinética também acaba sendo menos o log da distribuição de P, certo? Tá? Então, esse aqui é o setup. Então, eu começo tendo que amostrar de θ e crio novas variáveis P e coloco para essas variáveis uma distribuição normal. Tá? Normal com média zero e variância N1, N2, N3, dependendo do valor de P. Na prática, a gente vai botar sempre a mesma variância para tudo e vai funcionar bem. Tá? Então, vamos lá. Quem é a distribuição alvo? Agora, eu não tenho só que amostrar daquilo. Eu tenho que amostrar de P também. Eu criei uma P auxiliar. Então, eu tenho uma distribuição a posteriori, né, para Q e P. E como é que eu fatoro? Eu escrevo essa posteriori como sendo proporcional a Y, dado Q, vezes π de Q, vezes π de P, certo? Nota que, quando eu escrevo a minha energia potencial, né, eu tenho que a verossimilhança só depende de Q, não depende de P, certo? Então, é por isso que aqui não tem P. Essa é a minha verossimilhança do modelo original. Essa é a priori do modelo original, aqui só vai entrar a priori de P. Tá? Então, pessoal, se vocês olharem para a fórmula, para as fórmulas que eu botei aqui em cima, isso é a mesma coisa do que escrever a posteriori como proporcional a exponencial de menos o hamiltoniano, certo? Porque o hamiltoniano é exatamente o U, aqui tem essa distribuição, essa expressão, mais o K. Então, quando eu faço ESP de menos hamiltoniano, eu recupero de volta a minha conjunta da posteriori. Então, essa que é a ligação entre os dois mundos, entre hamiltoniano e a posteriori, né,
incluindo também essa variável auxiliar. Bom, pessoal, e aí, como é que eu faço, né? Aí eu vou fazer o meu amostrador de Gibbs, né? Então, primeiro, digamos, eu vou fazer a distribuição condicional completa para P, né, que é para a variável auxiliar. Então, a condicional completa para P vai ser proporcional a toda essa expressão aqui, só que eu vou reter apenas os termos que dependem de P. Bom, como aqui não tem P, aqui não tem P, fica só I de P. Ah, curioso, né? A minha condicional completa de P, ela é igual à distribuição auxiliar que eu coloquei para ela. Ela continua sendo aquela normal, a média zero e variância dada por essa diagonal. Tá? Então, a variável auxiliar é muito fácil de mostrar. É só mostrar da normal 0M. Né? Só a mostrada normal, direto. Não tem atualização de parâmetros, não tem nada. É bem simples. Bom, e os parâmetros? Os parâmetros em si que agora ficou um pouquinho mais complicado. Bom, a condicional completa continua sendo a mesma coisa, tá vendo? Continua sendo igual à condicional completa que eu tinha antes de inserir as variáveis auxiliares. Que ela vai passar a ser π de y dado q e de q. Bom, vamos lá. E o que vai acontecer é que a diferença, né, ela vai acabar vindo por conta da proposta hamiltoniana que eu vou fazer. Né? Então, a proposta ela acaba sendo determinística e reversível. Ou seja, dados Q e P, eu vou propor um Q asterisco e um P asterisco, fazendo a discretização do hamiltoniano, como eu fiz no desenho aqui. Né? Eu tenho meu θ corrente, eu tenho P corrente, eu vou simular o hamiltoniano, isso vai gerar uma proposta Q asterisco, P asterisco. E aí, né, na hora de fazer essa proposta, eu tenho que escolher tanto o tamanho do passo, que é o epsilon, do Frog, quanto a quantidade de passos. Então, eu tenho esses dois parâmetros aqui para escolher, o L e o epsilon. Tá? Bom, e aí falta descobrir só quem é a razão de aceitação, certo? Porque eu já tenho a minha condicional completa, porque essa daqui, tudo bem, não tem problema, mas essa eu preciso fazer metrópoles, né? Porque se não precisasse fazer metrópoles desde o início, ou então eu tenho que fazer Gibbs, né? Mas, ao invés de fazer Gibbs, eu posso propor usando o leapfrog e ver o que acontece, ao invés de fazer Gibbs. Então, aqui eu preciso usar metrópoles. Se não precisasse, não teria por que começar a fazer essa discussão toda. Né? Então, vamos lá. Eu proponho o valor Q estrela, P estrela, e eu tenho que aceitar esse valor proposto com a probabilidade alfa, que a gente já vinha trabalhando já há um tempão. Então, eu tenho alfa de Q asterisco, P asterisco, dado QP. Esse alfa, ele é o mínimo entre quem? Entre a distribuição alvo, que a gente já viu que é verossimilhança, vezes priori, vezes priori. Aqui não deveria ter P. Tá? Porque, na verdade, a verossimilhança só depende de quê? Tá? E aí, tá faltando só a proposta aqui, né? Porque eu tenho aqui só a distribuição alvo. Só que lembra, né? A proposta eu não vou precisar colocar. Não vou precisar colocar porque a proposta é determinística. Né? Ela é determinística e ela é reversível. Então, tecnicamente, a minha proposta, né, ela é... Como posso denotar isso? Né? A proposta é um pouquinho capciosa de escrever, né? Mas, na verdade, o que eu vou ter é... Eu não quero botar o quê? Eu vou botar próprio. Tá? Então, a proposta de Q asterisco e P asterisco dado Q e P, né, ela vai ser igual à proposta de Q e P, Q asterisco, P asterisco. Vai ser a mesma coisa, tá? E vai ser igual a 1, porque é tudo determinístico. Né? Assim, é claro que aí, na verdade, seria um indicador. Né? É um indicador desse cara ser a transformação do leapfrog desse aqui.
E aqui é a mesma coisa, esse cara ser a transformação do leapfrog inverso desse daqui. Mas como elas vão ser, né, então acaba que dá igualzinho, fica igualzinho. Uma coisa e outra. Então eles se cancelam, esses dois termos, eles não aparecem aqui na razão. Então só aparece, né, só aparecem essas medidas mesmo. Tá? Então fica a densidade alvo sobre a densidade alvo nos valores propostos sobre a densidade alvo nos valores correntes. Tá? Então é isso, pessoal. Na verdade, acaba que na prática não muda muito o Hamilton e a MC. Não muda muito. Né? Essa já era a expressão que aparecia antes. A única coisa que mudou na expressão é agora eu devo incluir essa parte, né, que é só um cálculo de densidade de normal multivariável. Só isso. E muda como você propõe. Você só propõe através do leapfrog. Tá? Bom, então é isso. Né? É só isso que eu preciso fazer. Aqui, pessoal, eu deixei um exemplo que era da regressão logística, mas eu acho que não sei, eu acho que não vai dar, não dá tempo da gente ver com muita calma o exemplo. Ficou alguma dúvida nessa formulação até aqui? Deu para entender que não é tão diferente, né? A razão de aceitação é a mesma, o que muda é como eu proponho. Tá? Aí eu não sei, eu acho que de repente é melhor a gente retomar na aula que vem, começar daqui, né, falando sobre esse exemplo da regressão logística, até porque faltam 15 minutos para terminar, não sei se eu consigo passar por esses 3 slides em 15 minutos, então deve ficar um pouco pesado aí para vocês. Tudo bem isso então, pessoal? A gente pode deixar para ver esse exemplo na quinta-feira, né? Tudo bem, professor. Tudo bem. Tudo bem, professor. Bom, pessoal, então é isso. Espero que não tenha sido muito boa a aula de hoje, mas, assim, é porque tem muita coisa de derivada, de EDP, mas no final é tranquilo, né? É só derivar, é só calcular as derivadas, né, essas duas aqui, e fazer como se fosse um método dos gradientes, só que tem que tomar cuidado com a questão do leapfrog, só isso. Né? E não vai alterar muito também, né? No MCNC em si, só que vai alterar aquela inclusão, né, desse termo aqui. Mas a gente vê com detalhe, a gente vai falar do exemplo, né, da regressão logística mais adiante. Tá bom? Bom, é isso, pessoal. A gente então se fala na quinta-feira. Oi. Pode tirar a dúvida da lista? Ah, sim, claro. É porque é na hora do Gibbs, né? Na hora de até de escrever mesmo as condicionais completas, né? Tá. Porque, bom, a priori do W, né, Dirichlet e tal. E aí a gente tem lá o W, e aí a gente consegue achar a condicional completa, assim, marginalmente para cada W, ou você está esperando que a gente ache mesmo um bloco? Porque, assim, do jeito que eu fiz, não sei se está certo, né? Parece que vai ser um bloco, o W que é um bloco, o bloco que é uma Dirichlet, a condicional completa também. Mas eu também não sei se está certo ou se a gente devia achar uma WK marginal, né? Para cada WK ter uma condicional completa. Não, na verdade, não é para cada WK uma condicional completa. Porque não dá, né? Você vai acabar chegando nessa conclusão, eu acho. Porque os Ws têm que somar 1, certo? Isso. Então, se você sabe todos os outros Ws, você sabe esse. E aí você não consegue mostrar. Sim. Certo? Esse é um problema que às vezes acaba acontecendo. Dependendo do problema que você está tratando, isso é porque dentro da Dirichlet você tem essa limitação. Né? A Dirichlet ela não varia. Se eu tenho esse caso, né, que é um vetor de dimensão D, ela varia num espaço de dimensão D-1, na verdade. As probabilidades vivem em RD, né, mas, na verdade, é um espaço de dimensão D-1, não é um espaço de dimensão 2. No sentido da álgebra linear. Você só tem D-1 de álgebra linear.
Então, sim, você tem que colocar W, dado todos os outros. Agora, eu estou achando estranho porque aqui eu não coloquei a do W, né? Eu acho que eu comi mosca na hora de escrever isso. Deixa eu ver se eu coloquei mais à frente. Você invariavelmente tem que fazer a do W na hora de implementar, senão não vai dar certo. Tá? Mas eu acabei esquecendo de colocar aqui. Você colocou WK, né? Acho que era isso. Que era para ser, em vez de WK, era para ser W aqui na segunda. Isso mesmo. Isso mesmo. Eu olhei rápido aqui e não vi. É verdade, é verdade. Tem que botar W. Eu provavelmente copiei e colei do Mi e esqueci de tirar o K. Mas obrigado, é isso mesmo. Tem que vou reescrever e colocar aqui com negrito. Vai dar certo. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Bom, beleza então. Então a gente se vê na quinta-feira. Tá? Um abraço aí para todo mundo, pessoal, e boas aulas aí até aqui. Peraí. Oi, pode falar. Professor, até mais. De nada. Até mais, pessoal. Onde que eu vou